tava água gelada, mas ela se mandou. Tem refrigerante aqui. Tem gelado, não? Não. Falei a Tina. A Tina olhou, disse que queria assim mesmo, comprou. A frigideira fica assim, meu pai. Não é muito boa, não. Aí o almoço de hoje é o quê? Peixe. Acaba, sério. Não podia botar o guaraná no freezer para gelar mais um pouco, depois botava ali na geladeira, né? Aquela geladeira deve estar com defeito, né? Todas as coisas que eu já peguei assim, vai sair assim, coisa. Fica desse jeito. Secando. Ô, música, fala. Sim, um feijão, viu? Em vez de ter carne dele. Cadê a água? Porra! Sacanagem. Quer dizer que você não ganhou.